Anos Dourados, revivendo as memórias de uma época inesquecível. Os Anos Dourados, período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 60, foram uma época de transformações profundas em todo o mundo. No Brasil, especialmente, esse período foi marcado por mudanças significativas na cultura, na sociedade e na economia, que deixaram marcas indeléveis na memória das pessoas. Vamos falar sobre a influência que os Anos Dourados têm na cultura e na sociedade atual. Vamos explorar como as tendências da moda e da música da época ainda inspiram artistas e designers, além de falar sobre a nostalgia que muitas pessoas sentem pelos Anos Dourados. Conclusão: os Anos Dourados foram uma época de transformações profundas em todo o mundo, e no Brasil não foi diferente. Neste livro, exploramos as principais características desse período e como ele influenciou a cultura e a sociedade atual. Mais do que isso, revivemos as memórias de uma época inesquecível, que continua a inspirar as pessoas até hoje. Anos Dourados no Brasil. Os Anos Dourados no Brasil foram um período de grande crescimento econômico e modernização. Nessa época, o país passou por uma série de transformações em diversas áreas, como infraestrutura, indústria, cultura e sociedade. Um dos marcos mais importantes desse período foi a construção de Brasília, a nova capital do país. A cidade foi inaugurada em 1960, e simbolizava o desejo de modernização e desenvolvimento do Brasil. Além disso, a construção de Brasília também impulsionou o desenvolvimento da região central do país. Outro setor que se desenvolveu bastante durante os Anos Dourados foi a indústria automobilística. Nessa época, várias montadoras internacionais se instalaram no Brasil, e a produção de carros cresceu significativamente. Isso contribuiu para o desenvolvimento de outras áreas, como a infraestrutura rodoviária e a exploração de petróleo. Além das transformações na economia, os Anos Dourados também foram marcados pela emergência de novos movimentos culturais, como a bossa nova. Esse gênero musical surgiu no final da década de 1950, e se tornou uma das maiores expressões da música brasileira no mundo. Outra área que se destacou nos Anos Dourados foi o cinema. Nessa época, o cinema brasileiro produziu filmes clássicos como Orfeu Negro e O Vidas Secas. Além disso, várias celebridades internacionais também vieram ao Brasil, como a atriz francesa Brigitte Bardot, que passou a lua de mel no país. No campo social, os Anos Dourados também foram marcados por mudanças significativas. Nessa época, a classe média se fortaleceu, e surgiram novos hábitos de consumo e lazer. O baile de debutantes, por exemplo, era um evento muito importante para as famílias da época, e era visto como uma forma de ascensão social. Em resumo, os Anos Dourados no Brasil foram um período de grandes transformações em diversas áreas, que deixaram marcas profundas na sociedade brasileira. Essa época é lembrada como um momento de esperança e otimismo, marcado pela modernização e desenvolvimento do país. Como era a moda fora do Brasil? Fora do Brasil, os Anos Dourados também foram marcados por uma grande efervescência cultural, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Na moda, por exemplo, a década de 1950 foi marcada pelo surgimento de um estilo muito característico, que se tornou conhecido como o rockabilly. O rockabilly era um estilo de música que misturava rock and roll com música country, e se tornou muito popular nos Anos Dourados. Além disso, o rock and roll também se tornou uma grande sensação nessa época, com artistas como Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard. A moda dos Anos Dourados nos Estados Unidos e na Europa também foi marcada por um estilo muito característico. As mulheres usavam vestidos rodados e saias bufantes, enquanto os homens usavam ternos bem cortados e sapatos de couro. O cabelo era penteado de forma muito cuidadosa, com muitos cachos e topetes. Além disso, a cultura pop também se tornou muito importante nessa época, com o surgimento de ícones como Marilyn Monroe e James Dean. A televisão também se popularizou nessa época, com programas como o I Love Lucy e o The Ed Sullivan Show. Em resumo, os Anos Dourados foram um período de grande efervescência cultural em todo o mundo, marcado pelo surgimento de novos estilos de música, moda e entretenimento.
Essa época é lembrada como um momento de otimismo e esperança, em que a cultura popular se tornou uma das principais expressões da sociedade. Anos dourados marcantes no cinema. Os anos dourados foram um período marcante no cinema, tanto no Brasil como no mundo. Na década de 1950, o cinema passou por uma grande transformação, com o surgimento de novas tecnologias e o aprimoramento das técnicas de produção. Nessa época, o cinema ganhou um status de arte, e as produções se tornaram cada vez mais sofisticadas. Vários filmes clássicos foram produzidos nos anos dourados, e ainda são lembrados como marcos da história do cinema. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cinema foi marcado pelo surgimento do cinema de época, que reconstituía períodos históricos com grande riqueza de detalhes. Filmes como O Ben-Hur, ou 1959, e O Vento Levou, ou 1939, e Os Spartacus, ou 1960, são exemplos desse tipo de produção. No Brasil, o cinema também passou por uma grande transformação nos anos dourados. O cinema novo foi um movimento cinematográfico que surgiu nessa época, e que tinha como objetivo renovar a produção cinematográfica brasileira. Os filmes produzidos pelo cinema novo eram caracterizados por uma abordagem mais realista e crítica da sociedade brasileira. Algumas das produções mais importantes do cinema brasileiro nos anos dourados incluem O Rio, 40 Graus, ou 1955, de Nelson Pereira dos Santos, O Pagador de Promessas, ou 1962, de Anselmo Duarte, e O Terra em Transe, ou 1967, de Glauber Rocha. Em resumo, os anos dourados foram um período marcante no cinema, em que surgiram novas tecnologias e técnicas de produção, e em que o cinema ganhou um status de arte. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, produções importantes foram realizadas nessa época, e ainda são lembradas como marcos da história do cinema. Como era a vida cotidiana das pessoas no Brasil e como se divertiam nos anos dourados? A vida cotidiana das pessoas no Brasil nos anos dourados era marcada por uma grande efervescência cultural e social, especialmente nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. O país estava passando por um período de crescimento econômico e modernização, o que se refletia na vida cotidiana das pessoas. As famílias costumavam se reunir em casa para conversar, jogar cartas e ouvir rádio. A televisão ainda não era muito comum nessa época, e os programas de rádio eram muito populares. Além disso, as pessoas também se divertiam fora de casa, indo ao cinema, ao teatro ou a concertos de música. Os bailes também eram muito populares nos anos dourados, especialmente entre os jovens. Os bailes eram uma forma de socialização e de conhecer novas pessoas, e eram realizados em clubes, salões e até mesmo nas ruas. A música era uma das principais atrações dos bailes, e os gêneros mais populares eram o samba, o bolero e a música internacional.